pastor César e a cantora Laura Morena. O tema da semana de oração é Novo Coração e você não pode perder. Nem você e nem nenhuma pessoa que você conhece. Então, por favor, manda o link dessa transmissão para o seu amigo, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho. Deus consegue transformar o nosso coração. Com certeza. E outra coisa, a gente tá com vários brindes para você que compartilhar sua foto com sua família, com seu PG, com a hashtag Vamos Além e a hashtag Novo Coração. Vou mostrar aqui a nossa camisa que a gente vai sortear. Que camisa linda, né? Eu queria ganhar, mas eu não posso ganhar, só vocês. Tem também o quê? Tem mais o quê? Caso você precise sair um dia chuvoso. Tem garrafa, tem a agendinha do Vamos Além e a caneta. Mas você só pode concorrer a esses prêmios com a hashtag Vamos Além e a hashtag Novo Coração. Compartilha sua foto aí com um parente, amigo, vizinho, cachorro. Com certeza. A gente já recebeu várias mensagens de pessoas aqui. Da Evelyn já postou uma foto e ela já está concorrendo a esses brindes. É o kit todo. A Ellen Lima, a Kate, a Sângela, todos eles estão participando desse sorteio. Com certeza. Que Deus possa te abençoar e possa te acompanhar durante toda essa semana. É um prazer receber você aqui, tá bom? Então, fica à vontade de que o culto seja inspirador para você. Porque pra gente tá sendo. Como é que tá sendo pra você, Lídia? Eu já tô me sentindo com um novo coração, realmente. Deus tá operando na vida de várias pessoas. Não só com a pregação que tem sido maravilhosa, mas os louvores que são inspiradores e cada momento eu tenho sentido Deus fazendo uma transformação aos pouquinhos em mim. E com certeza. E hoje a gente tem um batismo de um aluno interno, com certeza. A gente está em um momento de oração aqui, então a gente está realmente orando por vocês que estão nos assistindo e por todas as pessoas que estão aqui. Por favor, também fiquem em oração. Primeiro, para que Deus transforme a sua vida e cada pessoa que tomar decisão aqui e também aí nas casas, que sejam para sempre até o céu verdadeiros filhos de Deus. E que eles possam ter a cada dia um novo coração. Posta foto, manda mensagem pra gente. Manda seus pedidos de oração pra gente. Com certeza. E no final do culto a gente vai ter um momento de pergunta com o pastor Herbert Kleber. E você pode mandar sua pergunta pra ele, pra ficar sabendo mais. E não esquece de assistir depois do culto, tá certo? Olha, as mensagens que têm chegado são mensagens muito legais. São pessoas, são mães falando, por exemplo, que os filhos estão aqui, que vêm todos os dias para a igreja e que a experiência que eles estão tendo é muito boa. Então, por favor, mande a sua mensagem, vai falando também com a gente, conversa com a gente, porque a gente gosta de conversar, né, Lídia? Isso, a Edilene Gomes mandou pra gente bem assim. Falou que ama esses programas aqui e que é paraense, mas ela gosta muito e vai assistir todos os dias. Um beijo pro Pará. Isso, e pra Edilene. Edilene, compartilhe uma foto sua com a hashtag Vamos Além e a hashtag Novo Coração. Ela disse que a filha dela estuda na faculdade e que ela cursa enfermagem. Edilene, por favor, diz o nome da sua filha pra gente, a gente quer saber. E a gente vai conversar com ela e quem sabe você não ganhe esses brindes aqui, ou que ela ganhe, não é mesmo? Exatamente. Não só a Edilene, outras pessoas podem ganhar um brinde. Não esquece, faz o que, Lídia? Compartilhar, publicar uma foto com a hashtag Novo Coração e a hashtag Vamos Além. Não esquece, porque eu tô querendo muito esses brindes, tá bom? Então é isso, por favor, abra o seu coração, deixe Deus agir e que a pregação seja maravilhosa. Com certeza, que Deus te dê um novo coração e transforme o seu coração hoje e sempre. Em nome de Jesus.
fogo intenso no meu coração. Arde um desejo forte de pregar, de contar a todo mundo que eu descobri a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a verdade que eu tenho recebi por herança através de gerações. Homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. Essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com a mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com a mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com a mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Como pode o pecador ser justificado? É unicamente por Cristo. Ele é o único meio. E a partir do momento em que Cristo passa a ser uma realidade
São 20 horas.
Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos em tua santa casa. Querido Deus, estamos aqui para ter mais um encontro contigo. Pedir, Senhor, todos os dias, transforma o nosso coração. Dá-nos força suficiente para enxergar que sem ti, Senhor, não somos nada. Prepara os nossos corações, as nossas mentes. Cansados estão e ali vem encontrarei. Sou humilde, puro de coração, minha paz eu vos darei. Vinde a mim, os teus fardos levarei. E descanso encontrareis. Alegria encontrarás, sem Cristo buscar libertação. Libertação.
Feche os seus... Som. 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 Som, som, som. Som, 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 som. Som, som. Som. Não, tá ligado. Desligou? Não, tá ligado. Não, ele tá ligado? Tá. Tem certeza? Vê aí. Feche seus olhos comigo. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, que privilégio passar uma semana ouvindo da Tua palavra. Senhor nosso Deus, que privilégio sermos chamados de Teus filhos. Nessa noite queremos Te render louvores. Queremos Te agradecer, porque em Ti somos mais do que vencedores. Queremos render louvores a Jesus Cristo, aquele que venceu todas as batalhas, aquele que derrotou a morte, que vive e que nos oferece a salvação. Querido Jesus, nessa noite que o Seu nome seja glorificado, que a Sua voz seja ouvida. Mais uma vez me faça apenas um prego que pendure o Seu quadro, que eu possa sumir e que o Senhor possa aparecer. Que a Sua voz, que o Seu Espírito faça nessa noite a transformação, nos chamando para a vida, nos convidando para andar nos Teus caminhos. Senhor, se existe algum pecado que esteja nesse momento separando os Teus filhos dos Teus braços de amor, que o sangue de Jesus possa perdoar, e que nesse momento, Pai querido, os Seus anjos possam estar nesse lugar. E assim, ao entrarmos nessa atmosfera celestial, o Senhor possa fazer uma cirurgia e nos dar um novo coração. Te pedimos em Seu santo e sagrado nome. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Uma história épica, conhecida por todos nós. A comunidade cristã ama o personagem Davi. O personagem Davi, ele não se limita ao mundo evangélico. O personagem Davi, ele não se limita às páginas da Bíblia. O personagem Davi toma cores de herói. Mas nós conhecemos não somente as vitórias de Davi. Eu agradeço a Deus pela palavra dele que nos permite observar os grandes heróis da Bíblia como seres humanos. Eu agradeço a Deus que Deus nos permite olhar para a alma de Davi e enxergar nele um ser humano. Davi, o mais humano de todos os heróis. Aquele que escreveu o livro de Salmos, também errou. Aquele que andou com Deus, aquele que falava de Deus, aquele que cantou no templo, aquele que louvava o nome do Senhor, também teve momentos de lutas. Muitos dos salmos que Davi escreveu, os chamados salmos precatórios, são salmos de depressão, salmos de angústia. Salmos de alguém que precisava de consolo, que precisava de alento, que precisava entender o amor de Deus.
Davi não é diferente de mim e de você. As lutas que ele viveu, nós também vivemos. Nessa noite, ao lermos o relato do livro de 1 Samuel, capítulo 17, ao sermos levados nos anais da história ao momento onde o embate entre Davi e Golias acontece, nós todos no vale de Elá, olhando para o gigante, entenderemos nessa noite que também temos um gigante para vencer. E entenderemos as guerras espirituais. Entenderemos também que Deus nos dá a certeza da vitória. 1 Samuel capítulo 17. Acompanhem comigo do versículo 1 em diante. Os filisteus se reuniram para a luta em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para a luta contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado do vale. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou um filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Esse relato produz medo. Esse relato produz desconfiança. Esse relato nos faz pensar também nos nossos gigantes. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 6. Nós vamos entender a batalha espiritual. Nós também temos um gigante. Nós todos estamos vivendo em guerra. Guerra espiritual. E querido, se nessa noite você ainda não entendeu que existe uma guerra contra a sua vida, se nessa noite você ainda não entendeu que existe um inimigo, se nessa noite você não entendeu que você está em perigo, se nessa noite você ainda não compreendeu que a guerra espiritual ela é real, ela está acontecendo nesse exato momento na sua vida. Se você ainda não compreendeu isso, você é uma presa fácil para o inimigo, porque não existe nada mais frágil do que pessoas que não sabem que estão correndo perigo. Efésios capítulo 6 nos diz que nós estamos em guerra. Versículo 12 nos apresenta essa guerra. Paulo dizendo: porque a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No livro do Apocalipse capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente, também chamada de Diabo e Satanás. 1/3 dos anjos do céu, junto com Lúcifer,
guerrearam contra Miguel. E diz a palavra de Deus que não mais achou lugar para eles no céu. Vieram então a essa terra. E nessa terra encontraram um lar, quando Adão e Eva assim permitiram, através da desobediência, que Lúcifer se transformasse no enganador, tomando conta desse pequeno planeta azul. Estamos em guerra. A sua guerra não é contra o seu esposo, a sua guerra não é contra a sua esposa, a sua guerra não é contra o seu amigo, a sua guerra não é contra a sua companheira de quarto, a sua guerra não acontece com o seu amigo no dormitório masculino, a sua guerra não é financeira, a sua guerra não é política, a nossa guerra não é contra um governo, não é contra um presidente, não é contra uma nação, a nossa guerra, ela é espiritual, e se nós não entendemos que estamos em guerra, e se principalmente não compreendermos as armas espirituais com as quais nós devemos lutar essa guerra espiritual, seremos presas fáceis para o inimigo de Deus. Mas graças a Deus que o nosso comandante, o nosso general, ele nos permite saber que não só temos em nossas mãos as armas para quais devemos usar contra o nosso inimigo, nós temos a certeza da vitória no sangue de Cristo Jesus. Somos vitoriosos porque Ele foi vitorioso. A palavra de Deus nos diz no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Naquele dia, no vale de Elá, surge um homem chamado Golias. Esse filisteu arranca suspiros do povo de Israel. O povo de Israel, que estava muitas vezes preparado para a batalha, olha para aquele gigante e se atormentam e se amedrontam. Eu não sei se nessa noite você tem um gigante que te atormenta e que te amedronta. Eu não sei o nome que você deu para ele. O nome desse era Golias, mas o seu pode ser pornografia. O nome desse que Davi lutou era Golias, mas o seu pode ser o adultério. O nome desse que Davi lutou era Golias, mas o seu pode ser mentira, cobiça, avareza. O nome desse que Davi lutou era Golias, mas o seu pode ser o orgulho, a vaidade, a presunção, o achar que pode, o confiar em si mesmo. Todos temos um gigante para lutar. Infelizmente, muitas vezes o seu gigante não é o meu. E por ser o seu gigante diferente do meu, eu acho que você deveria ter mais coragem do que eu tenho. Alguns estão lutando com o gigante do homossexualismo. Eu não consigo compreender essa vontade, mas eu tenho certeza que é um gigante na vida dessas pessoas. Não é porque que você tem um gigante diferente do meu, que o meu gigante ou o seu são menos amedrontadores. Mas por mais que nós temos gigantes diferentes, temos um Salvador em comum. Por mais que nós temos tentações diferentes, temos um Salvador em comum. E o Deus que pode vencer a pornografia, pode vencer o homossexualismo. E o Deus que pode vencer a avareza, pode vencer o orgulho. Não importa qual seja o seu gigante, existe vitória em Cristo Jesus para você. Eu não sei o que foi colocado na sua mente. Eu não sei quantas vezes te disseram que você não vai conseguir, que você não tem forças, que por você e você mesmo você vai ser um perdedor.
Talvez foi a bagagem familiar, talvez foi uma mãe, talvez foi um pai, talvez foi um abuso, talvez tenha sido a própria sociedade. Você não é da cor certa, você não tem o peso certo, o seu cabelo não é bonito, você não tem pedigree, você não vem da família certa e você acabou acreditando que você é um perdedor. Você tem um gigante. E nessa noite o seu gigante, ele é real. Ele rouba os teus sonhos, ele tira a vontade de viver, ele te leva à depressão, ele te faz acordar todas as manhãs em angústia, e você vai levando o seu dia, carregando esse gigante com você. Você coloca esse gigante para fora, mas ele volta. Você diz não a ele, mas ele bate na sua porta. Ele te persegue, ele tira a alegria, ele rouba os sonhos, ele faz você acreditar que o seu futuro vai ser de trevas, enquanto na cruz do Calvário Jesus Cristo diz: eu já venci por você. Mas por que, pastor? Por que eu continuo guerreando esse gigante? Por que ele não vai embora? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você que ao analisarmos esse gigante, nós temos que perguntar: da onde ele veio? Da onde veio esse gigante? Da onde veio o gigante que você está hoje lutando? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 11, versículo 21 e versículo 22. A palavra de Deus nos conta um relato. O livro de Josué é um livro onde a palavra de Deus nos diz que Josué agora, junto com o povo de Israel, entra na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, Josué, Caleb e os demais, eles estão agora a lutar contra aqueles que ali habitam. É de comum acordo, e nós sabemos que existiam naquela região homens altos chamados de Anaquins, os gigantes. Foram esses gigantes que amedrontaram o povo de Israel. Foram esses gigantes que fizeram o povo de Israel passar 40 anos mais andando no deserto, porque o povo de Israel, ao olhar a terra prometida, voltaram com um relato dizendo: a terra é boa, porém há gigantes. Quantas vezes na nossa vida perdemos de entrar na terra prometida, perdemos de absorver as bênçãos de Deus, porque ao olharmos para a terra prometida ou para a promessa, ao invés de nos ponderarmos na promessa, nos ponderamos e passamos tempo analisando o gigante. O povo de Israel passou 40 anos, Josué e Caleb voltaram. Agora 40 anos depois, diz a palavra de Deus que eles tomaram a terra, mas houve um problema. Eles tomaram parte da terra, mas chegou nesse ponto aonde eles desistiram. Eu não sei porquê. E aqui está o relato. Josué capítulo 11, versículo 21, versículo 22. Naquele tempo veio Josué e extirpou os Anaquins. Novamente, os Anaquins são os gigantes. Das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Agora preste atenção. Nenhum dos Anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns aonde? Em Gaza, em Gate e em Asdote. Da onde era Golias? Da onde era Golias? De Gaza. Eu não sei porquê, mas Josué decidiu parar. Eu não sei porquê, mas ele olhou para os exércitos de Israel e disse a eles: tá bom. Eu não sei porquê, mas Josué olhou para os baby giants, os gigantes pequenos de Gaza. Ele havia destruído os pais dos gigantes, mas talvez sobraram alguns baby giants, como nós dizemos em inglês. Gigantes bebês, gigantes pequenos. E ele pensou: o que esse
pequeno gigante pode fazer comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Muitos dos gigantes que você e eu, nós estamos lutando, são gigantes que foram passados por nós, por gerações. Foram gigantes que atormentaram os teus pais. Foram gigantes que atormentaram os teus avós. A palavra de Deus nos diz assim, que aqueles que servem ao Senhor, Ele abençoa até 1000 gerações, mas aqui, até a 3ª e 4ª geração. Mas aqueles que o amaldiçoam, eu fiz ao contrário, 3ª e 4ª geração. Muitas vezes, os gigantes que nós estamos lutando são gigantes que foram lutados pelos nossos pais. E por causa desses gigantes familiares, porque eu e você somos frutos de uma sociedade, frutos de uma família, frutos de uma cultura, eu e você hoje estamos lutando talvez o mesmo gigante. Você já ouviu aquela famosa frase, é isso aí, ele é igual o pai dele, ele é igual a mãe. Às vezes isso é bom, mas às vezes isso é ruim. Às vezes você não gostaria de ser, de ter, de sentir. Passou para você. Você foi ensinado de certa maneira. Você viu certas coisas na sua casa. Você absorveu a cultura. E esses gigantes do passado, que antes eram apenas baby giants, pequenos gigantes, agora se transformaram no Golias da sua vida. Muitas vezes eu e você brincamos com os nossos pequenos gigantes. Talvez você nessa noite esteja apenas pensando, esse pequeno gigante, eu controlo ele. Não é necessidade de destruí-lo, não é necessidade de tirá-lo da minha vida. Eu tenho supremacia sobre esse pequeno gigante. Talvez Josué se sentiu assim, talvez ele pensou que os pequenos gigantes nunca cresceriam, mas eles crescem. As pequenas tentações que você não consegue vencer hoje, se você não as lutar hoje, elas irão crescer e elas se transformarão mais fortes na sua vida. As lutas de hoje, se não foram encaradas de frente, se você não tomar consciência, não lutá-las na batalha espiritual, elas não vão embora, elas só se transformarão mais fortes. Não brinque com os pequenos gigantes da sua vida. Tome conta, lute as batalhas espirituais, porque esses pequenos gigantes crescerão. E talvez você esteja hoje aqui sabendo, pastor, eu tenho um problema na minha vida que ele se transformou num gigante. Não era assim. Eu antes controlava, eu antes conseguia, eu antes até sabia que eu falava, mas o dia que eu quiser eu largo, o dia que eu tomar a decisão eu paro. E agora você não para, agora você não consegue largar. Mas graças a Deus, nós temos um Davi, que veio para lutar os nossos gigantes. Esses gigantes que nós temos, são gigantes adquiridos. Você fez a pergunta quando você leu o texto, por que Israel estava com tanto medo? Talvez você pense, pastor, que pergunta um pouco infantil, é óbvio, o Israel estava com medo por causa do gigante. Não era só por causa do gigante. O gigante, com certeza, era amedrontador. Mas eles eram gladiadores. Nós estamos falando de homens preparados para a batalha. Existe um relato na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 14, de Jonatas, o filho de Saul, que sozinho matou 20, junto com seu escudeiro, mataram 20 filisteus. Eles eram homens preparados para a batalha. Por que eles estavam com tanto medo? Por que eles não se levantaram? Por que não havia um gladiador em Israel? Existe talvez uma resposta bíblica para esse problema. Abra sua Bíblia também no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Você vai entender por que eles estavam com tanto medo. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 ao versículo 22.
Olha o porquê. Uma das razões desse medo de batalhar com esse gigante. A palavra de Deus diz assim a nós: os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aonde? Aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, prestem atenção, por isso no dia da batalha, nenhum soldado israelita possuía lança nem espada, apenas Saul e Jonatas, seu filho. Sabe por que nós estamos tão medrosos diante do nosso gigante? Porque nós somos despreparados. Porque nós não estamos segurando a espada da verdade. Porque nós estamos indo para a batalha sem arma, sem promessa, sem unção, sem oração. Porque nós estamos entregando o nosso tempo para os filisteus afiarem a tua espada. Porque nós passamos mais tempo no Instagram, no Facebook, no Netflix, na Globo, deixando os filisteus afiarem a nossa vida. E quando o gigante aparece, você não tem poder para falar a ele em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo. Você tem terceirizado a sua vida espiritual. Você e eu temos feito que com outros tomem conta da minha vida espiritual. Pedimos para o pastor Ivan Saraiva estudar a Bíblia, mas eu não estudo. Eu penso que a cantora Laura Moreno, através das músicas dela, somente podem tocar o meu coração, mas eu não passo tempo em oração, clamando pelo sangue de Jesus sobre a minha vida. Muitas vezes o nosso medo é oriundo do nosso despreparo. Eu estaria absolutamente aterrorizado se eu fosse um dos israelitas. Mas eu sou um deles. Porque muitas vezes eu fui louco o suficiente de sair de casa sem orar, sem unção na minha vida. Eu e a Laura, quando nós vamos dormir, eu faço uma oração sobre o nosso lar e eu falo ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, coloque o seu sangue nos umbrais da porta da minha casa. Sabe por quê? Porque tem uma batalha espiritual sobre a minha casa. Mas existem coisas que os anjos de Deus não irão fazer por mim. Eu preciso tomar a decisão. Eu não posso terceirizar a minha vida espiritual. Eu posso passar tempo escutando um bom sermão, eu posso passar tempo escutando uma boa música, mas eu preciso diariamente, sozinho com Deus, afiar a minha espada. Eu e mais ninguém. Ninguém vai fazer isso por você. Nós não vamos ser salvos em grupo, vamos ser salvos pessoalmente. O dia vai chegar, querido irmão, que você não vai ter mais o privilégio de ouvir a palavra de Deus de forma aberta, de forma escancarada. O dia vai chegar em que as negras trevas do pecado vão tomar conta dessa terra e os filhos de Deus terão que enfrentar a angústia que a palavra de Deus chama de angústia de Jacó, e eu e você estaremos enfileirados para a batalha final, e somente aqueles que afiaram a sua espada ficaram em pé. Querido, se você não tem feito isso, você é um louco. Se você não está vivendo a vida espiritual, entendendo a guerra espiritual que cai sobre a terra, você simplesmente é um tolo.
Não adianta você apenas vir à igreja, não adianta você apenas escutar uma boa música, vir a uma semana de oração. Você precisa, pelo sangue de Jesus, afiar a sua espada. Eu ouvi um pastor um dia dizendo que você vir à igreja achando que você vai se transformar num cristão é a mesma coisa que você ficar parado no estacionamento achando que você vai virar um carro. Não muda ninguém. O vir à igreja não faz você diferente. Te ajuda, obviamente. Te motiva, obviamente. Te faz pensar e te leva a querer algo diferente, é óbvio. Mas se você não ler a palavra de Deus, estudá-la, meditar nela, colorir a sua vida e a sua caminhada com as promessas de Deus, logo vai chegar o momento que o seu gigante vai aparecer e você não vai ter coragem de lutar. A palavra de Deus diz que eles tinham medo. A palavra de Deus diz que eles não sabiam o que fazer, mas havia um rapaz da cidade de Belém, o esquecido, o rejeitado, aqueles que o pai até mesmo não sabia que existia, o 8º filho. No hebraico, o número 8 é o número da ressurreição. No hebraico, o número 8 é o número da nova vida. Então, Davi, ele aparece como sendo aquele que pode trazer algo novo. É aquele que vem para ressurgir, é aquele que vem para dar nova vida. Ele é o sopro de Deus. Ao estudarmos a vida de Davi, estamos estudando a vida de Jesus. A palavra Davi no hebraico é a palavra amado. A palavra Jessé no hebraico é a palavra homem. Ele é o filho do homem. Davi é o filho do homem. Mateus capítulo 3 diz que Jesus era quem? O filho do homem. Davi sai da casa do seu pai, vai ter com seus irmãos. Jesus sai da casa do seu pai, vai visitar os seus irmãos. Ao chegar no campo de batalha, Davi encontra um gigante. Ao chegar na terra, Jesus Cristo se depara com o gigante. Ao chegar no campo de batalha, Davi é questionado pelos seus irmãos, e nós vamos estudar isso agora. Um dos seus irmãos o rejeita. Diz a palavra de Jesus que quando Jesus desceu essa terra, os próprios que eram seus o rejeitaram. Davi e Jesus. Ao estudarmos a vida desse homem, estamos estudando a vida de Jesus. Como que foi que Davi lutou com aquele gigante? Como foi que Jesus lutou com o gigante? Como que Jesus conseguiu a vitória? Ao estudarmos a vida de Jesus, ao estudarmos a vida de Davi, estamos tentando entender como vencer os nossos gigantes. Como vencer? Eu tenho aqui 5 pontos para você, através da vida de Davi, como vencer os nossos gigantes. Eu vou tentar ser rápido, mas aqui vão os 5 pontos. O primeiro ponto: discernimento. Repita comigo: discernimento. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. Novamente na história de Davi. Quando Davi entra em cena, vindo da casa de seu pai, diz a palavra de Deus que ele começa a fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: quem é esse incircuncioso filisteu? Ele quer conhecer quem é aquele que está desafiando o Deus vivo. Ele faz essa pergunta, e ao decorrer essa pergunta, ao entrevistar ali os soldados, o irmão dele, Eliabe, no versículo 28, chama Davi e diz assim para Davi: Davi, estou zangado com você. O que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das pequenas ovelhas lá no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Olha só, lembra que nós estudamos ontem quando Samuel olhou para todos os filhos de Jessé, se impressionou com Eliabe, porque Eliabe era formoso e belo, mas Deus vê o coração. Agora nós estamos entendendo por que Eliabe era invejoso.
Eliabe não conseguia entender e conceber a ideia de que Deus havia escolhido o seu irmão mais novo, o menor de todos. Davi era o menor entre os maiores, foi escolhido por Deus. Aí Eliabe chama ele de lado e diz assim: Davi, vem cá, filho, volta lá para cuidar dos seus carneirinhos. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter discernimento na vida espiritual. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai querer guerrear batalhas que não são as batalhas principais. Eu vejo muita gente dentro da igreja lutando contra o irmão, lutando contra o pastor, com briguinhas e intrigas tão infelizes e pequenas. A denominação da nossa igreja hoje, mundialmente, vive um problema, um dilema: ordena a mulher, não ordena a mulher. Paramos uma conferência geral por mais de 3 horas, fazendo uma pergunta, e aí uma guerra teológica acontece no seio da igreja. Enquanto isso, Golias ri. Enquanto isso, o nosso verdadeiro inimigo olha para nós e diz: olha lá o povo se degladiando entre eles. Ah, querido, nós precisamos parar e jogar fora todos essas batalhas paralelas. Davi olhou para Eliabe e falou: olha, Eliabe, seguinte, querido, por mais que eu gostaria aqui de conversar com você sobre esse assunto, tem um Golias ali, cara, e a gente precisa se juntar para matar esse cara. Quando nós nos unirmos como igreja, em propósito, em missão, nós então iremos ter discernimento. Quem é o verdadeiro gigante? Sabe, querido, quem é o verdadeiro gigante na sua vida? Tem você guerreado a verdadeira batalha, ou você está fazendo coisinhas periféricas? Você precisa pedir discernimento a Deus. Senhor, o que é realmente o meu Golias? Ah, pastor, o meu Golias é porque eu não tenho dinheiro. Não, muitas vezes o seu Golias não é a falta de dinheiro, mas é a maneira como você gasta o seu dinheiro. Deus pode te dar R$1 milhão, mas se você não souber como manusear o dinheiro vai se esvair das suas mãos. O seu problema não é falta de dinheiro. Muitas vezes achamos que o nosso problema é a falta de alguém. Eu conversei com uma das senhoras da minha igreja. Foi falar comigo: pastor, estou depressiva, não tenho amigos, estou sozinha em casa. Eu entendi, eu sabia que aquela era uma batalha real. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas são solitárias. Eles vivem atrás de coisas, não falam, não conversam, muitas vezes não tem intimidade. Eu senti a dor daquela senhora, ela dizendo para mim: ninguém me liga, ninguém fala comigo, pastor, é uma tristeza, uma angústia. Eu disse para ela: irmã, aqui na cidade, tem um grupo social chamado Atos capítulo 9. Eles se reúnem todas as terças e quintas para ajudar o pobre. Por que a senhora não se voluntaria? Por que a senhora não sai de casa? Fica lá esperando alguém te ligar, fica lá esperando alguém mandar um recado no seu Facebook, fica lá esperando alguém dar um like na sua foto. Pelo amor de Deus, vai servir. O problema não é a falta de amigo, o problema é a maneira como eu estou olhando para as coisas. E aí entra o segundo ponto. Além do discernimento, Davi nos ensina que ele era um homem focado. Não só apenas no que era o problema, mas ele era focado no Deus que poderia vencer o seu problema. São 9 vezes no capítulo 17 que Davi fala de Deus, e apenas 2 que ele fala do gigante. O foco de Davi não era Golias, porque o único gigante na vida de Davi era Deus. Ele não conhecia ninguém maior, ele não conhecia ninguém mais poderoso, ele não conhecia ninguém mais forte do que o seu Deus. Ele nasceu em uma casa onde ele ouvia das histórias de Israel, de um Deus que abriu o mar, de um Deus que fez chover pão do céu, de um Deus que tinha poder para libertar os seus filhos do Egito, fazendo o faraó se dobrar. Davi tinha apenas um gigante, o seu gigante era Deus.
Todos os demais gigantes eram pequenos anões diante desse Deus. Querido, quando você entender que o foco não é no problema, o foco não é nessa situação que hoje você está vivendo, o foco tem que ser em Deus. Todas as vezes que você focar nas promessas de Deus e no seu Deus, o seu gigante vai diminuir. Mas todas as vezes que você focar no teu problema, o seu gigante vai aumentar. Foca em Deus, foca na vitória que Deus já prometeu para você. Eu ouvi a história de um homem que trabalhava numa indústria de sandálias. E essa indústria de sandálias o chamou, junto com outra pessoa, dizendo: nós queremos mandar vocês dois para a África, lá em uma cidade da África, e nós estamos pensando em abrir uma filial da nossa empresa de sandálias. E vocês vão voltar e vão dar um relatório dessa cidade, se devemos ou não abrir a empresa, essa filial. Os dois foram, andaram pelos vilarejos, viram pessoas, conheceram a cidade, voltaram. Um deu um relatório dizendo: não abram uma empresa de sandália, porque na África todos andam descalços. E o outro disse: abra uma empresa de sandálias, porque na África todos andam descalços. Depende de como você vê o seu problema. Eu gostaria de público dizer ao pastor Rui, diretor dessa instituição: Juan, eu quero dizer ao pastor Herbert, eu quero dizer a todos os alunos dessa instituição: eu estou profundamente impressionado com essa instituição. Profundamente impressionado com a música, profundamente impressionado com a qualidade do culto de vocês, profundamente impressionado com as obras que estão acontecendo nesse campus. Talvez vocês pensem que vocês são apenas um pequeno Davi aqui na cidade de Cachoeira. Querido, essa instituição vai ser ainda muito mais usada por Deus para guerrear os gigantes dessa terra. Nunca permita que esse pensamento rasteiro de que nós não podemos, nós estamos escondidos no interior, quem nos dera ter uma faculdade de medicina, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, há poder para que esse gigante de medicina caia. Homens e mulheres orando, clamando a Deus, reconhecendo que eu e você temos um Deus que é maior que o nosso gigante. Olha para o Deus que você serve, leia as histórias de vitória desse Deus. Não existe derrota no seu cartel. Todos os inimigos que pararam na frente desse Deus foram derrotados, e todos aqueles que confiaram nesse Deus saíram vitoriosos. Você não vai perder de confiar em Deus. Entrega a sua vida, foca em Deus, veja o tamanho do seu Deus, olha para aquela cruz e veja que Cristo Jesus venceu. O foco é Deus. Terceiro ponto, isso é maravilhoso, querido. Olha o que Davi fez. Versículo 26, vá para a sua Bíblia, capítulo 17, versículo 26. Quando Davi fala de Deus e do exército de Deus, ele diz assim: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos, ele põe no plural. Por quê?
Porque os olhos de Davi não enxergavam apenas aqueles moribundos soldados que estavam a se esconder nas cavernas. Os olhos de Davi não enxergavam apenas as espadas que Saul e Jonatas tinham. Os olhos de Davi não enxergavam apenas a realidade física e natural das coisas. Os olhos de Davi vinham além. Ele viu os exércitos de Deus descendo com poder e grande glória para lutar a sua própria batalha. Ah, querido, quando você pedir a Deus, quando você está vivendo um grande dilema, um gigante aparece na sua vida e você está com medo, amedrontado, não sabe como lutar, feche os seus olhos e pelos olhos da fé, veja os anjos de Deus rodeando você, lutando por você, abrindo portas. Deus não precisa de banco para te dar um empréstimo. Deus não precisa de um amigo para fazer algo bom para você. Deus pode trabalhar por você. Deus pode fazer algo por você nessa noite. Os exércitos de Deus estão trabalhando em nosso favor. Davi não olhou apenas para aqueles soldados, ele viu os anjos de Deus. E ele disse ao gigante: você acha que eu estou sozinho? Você acha que eu vim aqui sozinho? Você acha que eu teria condição de lutar com você sozinho? Eu não vim sozinho. Eu vim acompanhado de hostes celestiais. Ah, que Deus poderoso, que coloca ao nosso dispor todo o exército do céu para lutar a sua batalha. Que Deus poderoso, que Deus amante. Davi viu além. Mais uma das 5. Davi lembrou-se de batalhas antigas. Diz assim a palavra de Deus no versículo 34. Quando Davi foi apresentado a Saul e Saul disse a ele: você não vai conseguir lutar contra esse gigante. Olha que Davi disse: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu. Ellen White cunhou uma frase, disse: não temos nada a temer pelo futuro, a não ser que nos esqueçamos da maneira como Deus tem nos conduzido no passado. Salmo 136, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: bendize minha alma ao Senhor, e não se esqueça dela nenhum, o quê? Só dos seus atributos. Olha para trás, veja o que Deus já fez. As vitórias de ontem te darão forças para o hoje, te encherão de esperanças para o amanhã. A nossa história é uma história de vitória. Eu e você temos um Deus vitorioso no passado. A nossa história é uma história de vitória. A sua história é uma história de vitória. Por isso você pode ter certeza que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele também vai o quê? Ele vai terminar. Talvez a sua circunstância você não vê solução. Talvez você não encontre nesse momento a solução. O problema é muito grande, mas lembra de uma coisa: aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra na sua vida, vai terminar. Ele vai vencer o seu gigante. Ele vai, durante o processo da sua jornada, ele vai se mostrar vitorioso em seu favor. Agora eu termino com esse último aspecto da vida de Davi. Versículo 38, quando Davi foi lutar com o gigante, Saul chamou e disse assim: filho, vem cá, coloca aqui essa armadura. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava o quê? Acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado.
Davi, ele não precisava da experiência de outra pessoa. Ele tinha sua própria intimidade com Deus. Ele não precisava de que Saul desse a ele a sua armadura. Porque Davi todos os dias se revestia da armadura celestial. Quer você andar em vitória? Quer você vencer os gigantes? Quer você conseguir ter essa experiência? Querido, a experiência de Davi pode ser a sua, pode ser a minha nessa noite. Os passos que a palavra de Deus nos apresentou nos levam à vitória. Mas existe um gigante. E esse gigante só pode ser vencido pelo nosso grande e maravilhoso Salvador. Eu fazia uma semana de oração numa cidade do interior de São Paulo. Quando eu conheci um homem, ele disse para mim: pastor, o senhor pode vir na minha casa orar comigo? Marcamos para conversar na quarta-feira à noite. Durante aquela semana antes que antecedia a quarta-feira à noite, uma pessoa veio falar comigo e falou: pastor, não vai na casa dele. Ele é conhecido nessa cidade como o filho branco de Satanás. Ele e o irmão dele são pais de santo, conhecidos em todo o Brasil. Ele, quando possuído, já vimos ele andar pelas paredes como uma aranha. A igreja o conhece, pastor. Ele vem na igreja todos os sábados. Ele tenta, ele luta. Mas, pastor, às vezes, essa garra espiritual, querido. Eu tinha 19 anos. Eu não era nem pastor, eu fazia teologia. Eu não andava com Deus como eu deveria andar. A minha espada não estava afiada como deveria estar. O que eu conto a vocês nessa noite não é para vocês olharem para mim e dizer: nossa, eu era mais um menino ouvindo uma das histórias e eu pregando naquela semana de oração, falando de coisas espirituais. Meus olhos estavam cegos à batalha espiritual. Mas na quarta-feira à noite eu decidi ir na casa desse homem. Mas quarta-feira de manhã, quando eu acordei, um dos anciãos da igreja me ligou e falou: pastor, ele foi possuído. Eu estou passando aí na sua casa. A esposa dele me ligou, está desesperada. Quando aquele homem desligou o telefone, eu caí de joelhos e eu falei: Senhor, chama qualquer um menos eu. Eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu tenho medo. Pedi perdão dos meus pecados, saí do hotel pálido, entrei no carro daquele primeiro ancião, e ele disse assim: pastor, quando ele é possuído, ele é levado pelo inimigo de Deus a uma chácara onde o seu irmão faz sacrifícios. Nós vamos àquela chácara. Eu falei: não vamos não. Talvez você não acredite na batalha espiritual, mas para mim pouco importa. Eu sei que ela existe. Existe. Ela é real. Eu entrei no carro e, enquanto o carro andava pelas ruas daquela cidade, pela primeira vez na minha vida, Deus sussurrou no meu ouvido e disse: César, você quer ver a guerra espiritual? Essa que você prega, essa que você prega tão bonitinho, essa que você aprende lá no seminário, grego, hebraico, tudo é legal, carreira pastoral. Talvez um dia você até saia na revista adventista. É isso que você quer? Deixa eu te mostrar o que é a guerra. Eu olhava para fora e parecia que Deus parou o mundo. E eu via nas ruas e até nos animais
demônios, a guerra espiritual, um mundo tomado pelo inimigo de Deus. Eu me apequenei no carro, eu disse: Senhor, não quero ver mais, eu não quero ver, eu não quero ouvir. Eu perguntei para o ancião se ele estava vendo, ele disse: pastor, eu estou vendo as mesmas coisas. De alguma maneira, eu não me lembro bem, nós chegamos até aquele lugar. Eu me lembro que tinha um portão de ferro do tamanho da porta da entrada dessa igreja, um portão de ferro alto, com vãos. E eu vi cachorros vindo em direção ao portão, eles se jogavam contra o portão. Uma cena horrível. E de repente, eu acredito que Deus realmente ouviu a minha oração, porque eu não queria ver, eu não queria ouvir, eu não queria estar perto, eu não tinha forças. E Deus, por misericórdia, Ele não permitiu que eu fosse até lá dentro ver. Mas o telefone desse primeiro ancião tocou, e era esse rapaz que estava possuído. E ele falou com aquela voz, me jurou de morte, jurou o ancião de morte, uma gritaria. Eu disse: por favor, desliga isso daí. E eu me lembro que ele disse assim: se você subir para pregar nessa noite, eu vou beber seu sangue. Eu liguei para os meus pais, eu não sabia nem para quem mais ligar. Bombeiro, polícia. Liguei para o meu avô Mário, que já faleceu em Jesus. E ele falou: filho, sobe para pregar essa noite. Enquanto você estiver pregando, o vovô vai estar de joelhos por você. Enquanto eu subi para pregar, aquele ancião disse para mim: pastor, nós vamos procurar aonde está esse rapaz, porque ele foi possuído e ele fica vagando pelas ruas da cidade. Existe naquela cidade um parque, que normalmente esse rapaz era levado para esse parque quando eu estava com essa situação. Eu subi para pregar naquela noite, a Rádio Novo Tempo estava transmitindo aquela semana de oração, naquela cidade do interior de São Paulo. O ancião me relatou, os meus pais são testemunhas, eles estavam lá naquela noite, que quando o ancião chegou naquela mata, lá estava aquele rapaz. Quando o carro jogou a luz sobre ele, ele estava sentado com uma barra de ferro, uma faca, dessas que eles usam para matar boi. E ele estava para jogar a barra contra si. Quando os anciões chegaram, oraram, mas não deu tempo. Ele jogou com toda a força, possuído. E quando a barra chegou perto do seu coração, caiu. Ele foi liberto. Terminou o culto. Eu estava com os meus pais, nós estávamos orando por aquele homem. Quando ele entrou, ensanguentado, porque nos rituais que ele havia participado durante aquele dia, ele havia ingerido sangue de animais. Liberto, trazendo nas suas mãos aquele cutelo. Eu olhei para aquele cutelo, parecia que alguém tinha entortado ele. O filho desse rapaz hoje é pastor, fez teologia. Às vezes nós conversamos, ele fala: pastor, pelo sangue de Jesus, meu pai foi liberto. O Petros vai se batizar hoje. E nessa noite, ele vai dar um passo nessa guerra espiritual. Ele vai segurar a mão de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Davi, com uma funda, girou, e aquela pedra voou e atingiu a fonte daquele gigante. Ali ele cumpria uma profecia. Ali ele dava luz a uma profecia que está no livro de Gênesis. Quando Adão e Eva caíram em pecado,
Deus olha para a serpente e diz: um dia vai vir alguém que ele vai pisar a cabeça da serpente, vai cortar a cabeça da serpente, vai destruir o mal. Davi gira a sua funda. Essa pedra passa por toda a história, se transforma numa cruz. E naquela cruz, Jesus Cristo pisa a cabeça da serpente. E assim como Davi corta a cabeça do gigante, na cruz, Jesus Cristo corta a cabeça da sua serpente. Na cruz, Jesus Cristo dá a mim e a você a vitória. E diz o livro de 1 Samuel capítulo 17, que ao Davi cortar a cabeça do gigante, houve um grito em Israel, e as pessoas que antes amedrontadas estavam se escondendo nas cavernas, se levantam e correm para a vitória. Querido, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. O seu gigante já morreu. Ele pode estar se estribuchando na sua vida. Ele pode estar querendo te assustar. Mas ele caiu. A cruz se ergueu. E vitorioso vem aquele que pagou o preço pela nossa vida. E ele nos chama apenas para correr para a vitória. No livro do Apocalipse nós encontramos a promessa que ao vencedor ele vai dar de comer da árvore da vida. Você e eu podemos segurar na mão de Jesus, como Petros vai fazer agora, e falar: Senhor Jesus, eu não tenho condição, vence por mim. Amanhã eu vou acordar, aquela tentação vai bater na minha porta, Senhor Jesus, vence por mim. Segunda-feira vem com todas as ganas, com todas as dívidas, com todos os problemas. O sábado foi um refrigério, mas logo vem a segunda-feira e você está desesperado, sabendo que o seu gigante vai bater a porta. Eu digo a você em nome de Jesus, Ele é poderoso para destruir esse gigante que está te atormentando. Mas você precisa aceitar. Enquanto Petros for batizado, uma música vai ser cantada nesse momento final. Eu quero fazer um apelo apenas nesse momento, apenas aqueles que ainda não tomaram uma posição firme nessa batalha espiritual. Talvez você já ouviu falar, talvez nessa instituição outros pastores pregaram. Não é a minha voz que está te convencendo, é o Espírito Santo de Deus. Ele apenas está me usando, Ele apenas está usando mais um pastor. Ele apenas está dizendo a você: por favor, deixa eu guerrear as suas batalhas, deixa eu destruir o seu gigante. Para de ficar com medo, viva em alegria, viva em fé, viva exuberante. Você não precisa viver cabisbaixo, Cristo Jesus venceu. E eu quero apenas estar aqui para ver você aceitando a vitória. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, se você ainda não foi batizado, como Petros vai ser, por favor, toma a decisão nessa noite de dizer a Jesus: por favor, luta as minhas batalhas. Veja esse batismo. Veja o poder de Deus na vida desse rapaz. E durante essa música, aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus, eu convido você a se levantar e vir aqui. Vamos orar juntos. Vamos aceitar a Jesus Cristo mais uma vez. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus se mova através dessa música e o batismo. Queridos Petros, esse é o teu momento especial na vida. O pastor Hudson está do teu lado. E para que teus pecados sejam perdoados, teu nome escrito no livro da vida, e você receba o poder do alto para começar uma nova vida com Deus, como ministro do Evangelho. Nós te batizamos em nome do Pai,
Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Se você ainda está
pensando em tomar essa decisão, mesmo que haja apenas uma pessoa que queira entregar a vida a Jesus Cristo nessa noite, se você está sentado aqui, vem aqui na frente. Para que esperar? Para que esperar uma noite mais lutando com o seu gigante? Por que voltar para casa amedrontado se você hoje pode voltar para casa sabedor que você tomou uma decisão ao lado de Jesus Cristo? Andar com Ele, entregar a Ele as lutas da sua vida. Amém. Eu sei que existem mais pessoas aqui. Eu não quero fazer desse momento um momento que se delongue muito. Mas se Jesus ainda está no santuário celestial intercedendo por nós, é porque existe pessoas como você, esperando para tomar essa decisão. E nesse momento o céu para, os olhos do Senhor estão sobre a terra. E você está sentado aqui hoje pensando, será que ele consegue? Será que é possível ele vencer esse problema? Será que é possível ele vencer esse gigante? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você nunca vai saber. Mas eu posso dizer em nome de Jesus, aqueles que estão hoje aqui sentados e já entregaram a vida a Jesus, sabem da alegria que é viver ao lado dele. Eu louvo a Deus por essas pessoas. Nesse momento eu peço que você que já aceitou a Jesus Cristo feche seus olhos. Essa batalha espiritual que acontece. Nós não estamos aqui para observar quem se levanta, quem deixa de se levantar. Esse momento é um momento muito único para essas pessoas. Não é a minha voz que você ouve, querido, não é a minha voz que está falando ao seu coração. É a voz de Jesus Cristo dizendo, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Entrega hoje o seu coração a Jesus Cristo e se prepare para batizar, aceitando Ele como seu Salvador e Senhor. Se não há mais ninguém, eu quero orar. Tem alguém essa noite que está lutando contra um gigante específico e você pensa, pastor, eu não consigo vencer. Você já aceitou o sangue de Jesus, você já foi batizado, mas de alguma forma esse gigante continua a te atormentar. Eu sei que todos nós temos um gigante, mas essa oração que eu quero fazer é para aquele que está a ponto de desistir. E talvez você precisa ter uma nova experiência com Jesus. Talvez você esteja falando, pastor, eu quero ser rebatizado. Eu vivi com Cristo, mas as batalhas da vida me levaram para longe dele. Nessa noite, talvez Deus esteja chamando você para acreditar novamente no sangue maravilhoso de Jesus. Não importa se você é um professor dessa instituição, não importa se você é um aluno conhecido, filho de pastor, não importa quem você seja, hoje nós estamos nivelados pela graça de Cristo. Se você hoje quer mais uma vez falar, Senhor Jesus, mata esse gigante, eu não tenho forças, e você precisa ser rebatizado, porque você precisa de uma nova experiência com esse Deus. Se levanta onde você está, vem aqui, fala para Deus, eu quero uma nova experiência. Eu acredito que existam pessoas aqui que queiram tomar essa decisão. Essa semana vai ser uma semana de vitórias, mas eu não tenho poder algum. Você precisa se decidir. Pastor, qual é o problema de eu ficar sentado aqui agora? Eu decidi, mas está no meu coração. Querido, existe algo psicológico que acontece na sua alma, na sua vida, quando você levanta.
Talvez existe uma força te puxando agora, falando, não vai dar certo, você já tentou. Você precisa nesse momento focar no seu Deus, não no seu gigante. Por favor, então, levanta. E vai. E toma essa decisão junto com essas pessoas lindas que estão aqui na frente. Enquanto eu estiver orando, você ainda pode se levantar e vir. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, essa é uma noite de vitória. O som da nossa voz se junta ao som daqueles que correram ao ver Davi cortando a cabeça daquele gigante. Nesse momento nós olhamos para o nosso Salvador e para a cruz do Calvário. Estamos agradecidos porque Ele nos deu a vitória. Essas pessoas queridas que estão aqui, Senhor Jesus, foi por elas que o Senhor morreu. Eu não conheço o gigante que está atormentando a vida de cada uma dessas pessoas. Eu tenho o meu gigante. Mas eu sei, Pai, eu sei que o Senhor pode nesse momento dissipar as trevas do coração. Pai querido, venha vencer na nossa vida hoje. Essas pessoas estão entregando o coração a Ti, querem ser batizadas. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, vendo, fazendo parte de tudo isso. Eu, que não sou ninguém, mas o Senhor também, pela sua graça, me salvou. Obrigado pelo sangue de Jesus na minha vida. Eu te peço que o mesmo poder caia sobre cada um deles. Salva-nos, vença, nos faça vencedores em nome de Cristo Jesus. Bênção hoje à noite, né? Muitas decisões para Jesus. Creio que bênção. Todo mundo trabalhando bem. Com certeza. Quando começar, o povo já está indo embora. O povo já está indo. O povo já está indo embora. É isso aí, vamos lá. Ok, já estamos ao vivo? Estamos quase ao vivo aí, prontos para começar, né? Bênção, mais uma noite de bênçãos aqui. Com certeza. Vou falando um pouco sobre seu nome, sua cidade, que a gente aqui da igreja sabe, mas às vezes o pessoal que está de lá de fora não sabe. Muito bem, né? Eu tenho o privilégio de estar aqui no campus pela segunda vez. Primeiro vim como aluno, né, em 2003, fiquei até 2006, e agora como pastor da igreja. Eu vim de uma cidade pequena no interior de Pernambuco chamada Bodocó. E a sua função aqui? Atualmente nós estamos liderando aqui a igreja do campus, pastoreando a igreja do campus da Faculdade Adventista da Bahia, antigo IAN, para aqueles que são mais antigos, né, como eu. O nome IAN ficou no coração, mas hoje é Faculdade Adventista da Bahia. Falando um pouquinho sobre o programa, sobre a Semana de Oração, como é que foi a organização desse programa, assim? Então, Lidia, a Semana de Oração é sempre um evento marcante na vida da escola. Nós somos profundamente impactados por ela. Então, para se preparar uma Semana de Oração, se trabalha com meses de antecedência, treinando as equipes, a escolha do orador, a parte musical também é produzida. Então, nós temos pelo menos 20 equipes trabalhando diretamente na Semana de Oração. A equipe de comunicação, fotografia,
rádios, transmissão, música, diaconato, a produção técnica, a internet, tudo isso para a gente oferecer para a igreja uma semana que seja inspiradora, impactante e levando também para aqueles que estão assistindo a semana através da internet. A gente viu, quem estava na transmissão desde o início, viu que teve um batismo hoje. Quantos batismos mais ou menos estão programados para essa semana? Nós acreditamos que pelo menos uns 10 batismos nós teremos essa semana. Obviamente que nós esperamos também que decisões sejam tomadas durante a semana. Nós vamos ter um lindo batismo no sábado. Hoje mesmo, um dos nossos evangelistas aqui, o pastor David, visitou 2 famílias e essas 2 famílias tomaram a decisão pelo batismo. Só nestas 2 casas, 5 pessoas serão batizadas no sábado, dia 23. Agora, nós estamos orando a Deus para que Deus trabalhe no coração daqueles que estão vindo ouvir ou de alguém que está aí pela internet nos assistindo e que tome a decisão por Jesus. Nós estamos orando por isso. Amém. Agora deixa uma mensagem para a galera que está assistindo a transmissão e para quem vai chegar em casa depois do culto e vai querer ver a transmissão de novo. Legal. Pessoal, é o seguinte, é muito legal ter vocês aqui conosco a cada noite, assistindo a Semana de Oração. Amanhã vai ser impactante, o pastor César me falou que amanhã vai fazer um apelo forte para a igreja. Eu queria que você convidasse os seus amigos para assistir também, compartilhasse o nosso link nas redes sociais. Nós voltamos aí com toda a força para transmitir os cultos a partir aqui da Igreja do Campus, da faculdade. E nós desejamos que você se torne um espectador assíduo aqui no nosso canal da Faculdade Adventista da Bahia e ao mesmo tempo compartilhando com seus amigos. Então, fique conectado, que essa semana seja inspiradora para você, que você tome decisões ao lado de Jesus e o mais importante, que outras pessoas também encontrem salvação através das mensagens que são apresentadas a cada noite aqui na Semana de Oração Novo Coração. É bom ter você aqui conosco através da internet. Se você estiver por perto e quiser vir assistir uma das nossas capelas durante o dia, acontece às 9 da manhã e às 15 com o pastor Newton, a partir de amanhã, e à noite às 17h30. Todos são bem-vindos, todos estão convidados também para participar. Contando vocês amanhã aqui, né, Jean? E para quem não conhece a igreja, que está procurando uma ajuda e tal, qual é a mensagem para essas pessoas diretamente? Se você vive aqui perto do campus, você pode vir até aqui à Faculdade Adventista da Bahia. Se você não conhece a igreja ou mesmo não está indo à igreja e quer encontrar uma igreja, você pode encontrar através do site encontreumaigreja.com. E aí você pode buscar uma igreja na tua cidade, entrar em contato. Se você entrar em contato conosco aqui também através das nossas redes sociais, nós também vamos, de alguma maneira, te contactar com o pastor de onde você vive. Nós queremos te ajudar também nessa tua busca espiritual, nessa tua experiência espiritual. Lembrando que quem está compartilhando as fotos e tal, tem brinde, pastor. Tem olha brinde, isso. Tem brinde da Faculdade Adventista da Bahia. Tem camisa, guarda-chuva, caneta, garrafinha. Muitos brindes que até eu tava querendo ganhar, mas infelizmente a gente não vai poder ganhar. Só se a gente postar com a hashtag Novo Coração e a hashtag Vamos Além. Agora tem um desafio para você. Essa semana nós temos um lema: cada coração adorador, um coração intercessor. Ore pelo pastor César, ore pela Laura, ore pelo pastor Newton, ore pelas equipes que estão trabalhando aqui na Semana de Oração, mas ore também por aqueles que estão assistindo. Ontem à noite eu percebi que tinha uma multidão assistindo o culto. Eu vi a quantidade de comentários, gente que está em todos os pontos do Brasil e do mundo. Ore para que Deus, de maneira poderosa, fale aos corações, que Ele alcance aqueles que estão assistindo através da internet e também aqui no templo, e que muitas decisões sejam tomadas ao lado de Jesus. Obrigada a você que está nos assistindo, obrigada, pastor, por mais uma pós aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, não esqueçam de postar com a hashtag Novo Coração e a hashtag Vamos Além, para vai que você ganhe um sorteio e tal. Amanhã nós já vamos ter sorteio para quem está compartilhando essas fotos, tá certo? Uma boa noite e até amanhã. Vamos além! Obrigado, foi um prazer participar com você no seu jornal. Gente, coisa linda.